beleza? Paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Barba com Palavra. E hoje o tema é o seguinte: como Jesus venceu o mundo. Então abra sua Bíblia aí. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Vamos ler? Está escrito assim, ó: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. O que Jesus quis dizer aqui? Falou, olha, vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, eu já venci o mundo. Quando eu lia isso, eu pensava, poxa, se o meu Senhor Jesus Cristo já venceu o mundo, por que eu preciso passar por aflição? Por que eu preciso sofrer? Por que eu preciso ter vários sentimentos que não são bons, que não me agradam? Porque ele já venceu o mundo. Por que é tão difícil vencer o pecado, se o meu Jesus já venceu o pecado? Eu pensava assim. E para a gente conseguir entender esse contexto, o contexto dessa passagem, a gente precisa voltar lá em Gênesis, aonde Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, pecam contra Deus, Deus os julga, os condena e aplica a condenação, a sentença da condenação. E uma dessas sentenças é a morte, porque Deus fala assim, ó, do pó você veio, para o pó você voltará. Eu te dei a vida, e agora eu te tiro a vida por causa do seu pecado. Eu te dei a vida eterna, e agora eu limito a sua vida por causa do seu pecado. E nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus de mentira. E nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus que, se Ele fala, não se cumpre. Tudo que Deus fala, se cumpre. Inclusive os seus julgamentos e as suas sentenças. Então, a partir daí, todos os seres humanos começam a morrer. E por que todos os seres humanos começam a morrer? Porque todos nós temos a natureza adâmica. Se a humanidade começou em Adão e Eva, logo todos os humanos têm a natureza adâmica. E todos nós herdamos essas condenações adâmicas, inclusive a morte. E Deus condena, julga, sentencia, aplica a sentença. A primeira morte é a morte de Abel, quando Caim mata Abel, e todos os seres humanos começam a morrer, porque todos os seres humanos têm a natureza adâmica. Daí beleza, só que no seu rico amor, o nosso Senhor Jesus Cristo olha e fala, eu não posso deixar os meus filhinhos morrerem por causa dos seus pecados. Eu vou fazer um favor para eles, um favor que eles não merecem, mas por amor a eles eu farei. Nós não merecemos, mas Ele, por amor a nós, Ele se transformou em um de nós. Eu sempre gosto de dizer que Maria foi usada não só para trazer Jesus Cristo, mas para fazer com que Jesus Cristo se humilhasse. Por que João fala, antes ele se humilhou? Porque Deus teve que se tornar homem. Deus que era imortal se torna mortal. Por que precisou de Maria? Por que Deus precisava ter a genealogia adâmica? Porque só quem tinha natureza adâmica podia morrer, e Deus não tem a natureza adâmica. Então Jesus não tinha natureza adâmica. E ele pegou a natureza adâmica de Maria para poder se humilhar, para poder ser morto. Só que com detalhe, ele tinha natureza adâmica, mas ele não tinha pecado. Por que isso é importante a gente entender? Imagine eu sou condenado a um crime, um amigo meu é condenado a outro crime. Eu vou preso, vou lá ficar 10 anos na prisão. Esse meu amigo também vai ficar 10 anos na prisão. E eu falo para o juiz o seguinte, ô juiz, meu amigo está condenado a 10 anos, eu também, como eu já vou ficar aqui, sentencia eu 10 anos aí, eu fico os 10 anos e ele fica solto. E eu cumpro os 10 anos, meu e dele junto. O juiz vai falar, não, você paga pelo seu crime e o seu amigo paga pelo crime dele. Ninguém que está sentenciado a pagar um crime pode pagar o crime de outra pessoa, porque você já tem o seu crime para pagar. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que não há um só justo no mundo. Só que Jesus era o justo. Ele é o Cordeiro Santo que desceu do céu. Ele nasceu para morrer.
Jesus nasceu de Maria para poder morrer em nosso lugar. Então, quando Jesus Cristo é crucificado e é morto, ele vence o mundo. Por quê? Porque ele abraçou todo o nosso pecado. O pecado adâmico é abraçado por Jesus e é posto na cruz do Calvário. E quando o pecado adâmico é posto na cruz do Calvário, a condenação, o julgamento e a condenação e a sentença de Deus dada lá em Gênesis é cumprida em Jesus. A cruz não era para Cristo, a cruz era nossa. A cruz era para quem tinha natureza adâmica e tinha o pecado adâmico. Só que Jesus ele tinha natureza adâmica para cumprir com a palavra de Deus que foi dita lá em Gênesis. Mas ele não tinha o pecado adâmico que habita em nós. E ele vai lá e retira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sempre gosto muito quando as pessoas falam que Jesus abençoa, Jesus nos dá a casa, Jesus nos dá o alimento, e dá sim, a gente deve agradecer, e ele era um dos que antes de comer sempre agradecia. Só que para nos dar tudo isso, ele não precisaria ter se tornado humano, 100% homem e 100% Deus, ter morrido na cruz do Calvário. Para isso ele não precisaria. Jesus só se transformou 100% homem, 100% Deus, e morreu na cruz do Calvário por um motivo: nos dar a vida, nos tirar da condenação da morte eterna, a qual Deus tinha nos dado ali atrás. Lá em Gênesis Deus condena, e aqui em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, Deus aplica a sua sentença, e Jesus abraça ela e retira ela de nós. Só que agora nós precisamos ser participantes da cruz. Então, para nós sermos participantes da cruz, nós precisamos aceitar que Cristo é o Salvador. Nós precisamos aceitar que Ele morreu na cruz, porque um dia Deus sentenciou Adão e Eva, e que nós, com a nossa natureza adâmica, nós herdamos essa sentença, e que Jesus Cristo, no seu infinito amor, se transformou 100% homem e 100% Deus, morreu na cruz do Calvário e retirou uma condenação que era nossa. Nós somos livres dessa condenação, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já a abraçou. E quando Ele faz isso, Ele vence o mundo. Quando nós falamos a palavra mundo, nós não estamos falando da palavra planeta Terra. Quando nós falamos mundo, quando a Bíblia se refere a mundo, ela quer dizer o pecado que Adão e Eva fez que entrasse no mundo. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando desse pecado. Mas Jesus já venceu. Jesus já tomou na cruz do Calvário uma condenação que era nossa. E nós não estamos mais condenados a nada. Então, nós agora sofremos as aflições, porque nós precisamos carregar a cruz junto com Cristo. Nós vamos sofrer perseguições, sofrer tentações contra o pecado, nós vamos sofrer tudo o que Jesus sofreu. Mas nós não vamos ser condenados se estivermos com Cristo, porque Ele já venceu. Ele já venceu o pecado e Ele já abraçou para si a condenação e a sentença que Deus tinha aplicado por causa do pecado lá em Gênesis. Então aqui no Evangelho de João, Jesus está falando o seguinte: o que Deus Pai nos sentenciou, hoje eu vou mostrar para vocês que eu vou vencer. Eu venci o mundo, eu abracei o seu pecado e agora você é livre para ser salvo. Então você que está escutando essa mensagem de hoje, você que está ouvindo, você que parou para ver esse vídeo, Jesus tem uma palavra para te dizer. Ele quer te dizer: creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa, porque Jesus já abraçou o nosso pecado e Ele já venceu o mundo por nós, e agora não há nada que nos impeça de termos a vida eterna. Então que nós possamos crer no nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos buscar a nossa vida eterna, renunciando tudo que há no mundo, para que vivemos a glória de Deus junto com todos os santos. Essa é a palavra que Jesus tem para você. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Isso tudo nós pedimos em nome de Jesus. Amém.